Glória a Deus. Os irmãos encontraram primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8, diz assim, a partir do versículo 8, diz assim: E por último de todos, ele também foi visto por mim como um filho abortivo, ou em outras traduções, um filho nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou adequado para ser chamado apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça concedida a mim não foi vã. Você pode tomar o seu assento? Que Deus nos abençoe por sua santa palavra. É a nossa oração nesta noite. Glória a Deus. Igreja, apóstolo Paulo no grego Saulo, né? Ele escreve aos Coríntios para corrigir e confirmar a fé. Ele escreve para corrigir alguns erros e para confirmar a palavra que já fora pregada. Ele está repetindo, ele está confirmando o que ele já havia dito. Ele foi, pregou, a igreja foi instituída, só que alguns filósofos hereges, Corinto era uma capital muito rica, uma cidade muito rica, e muito rica não só em prosperidade, mas rica também em prosperidade, em lascívia e em heresias. Alguns filósofos ali seduziram, como aconteceu também com os Gálatas, né? Os crentes de Corinto foram fascinados pelas conversações, pelas heresias desses filósofos. O apóstolo Paulo chega até a dizer, nesta primeira carta, ele cita a primeira carta que foi perdida, e ele disse assim: já em carta eu vos admoestei que vocês devem fugir da presença dos impuros, vocês devem se afastar dessas pessoas. Paulo está trazendo a palavra, é a mesma palavra, não é nada novo, a palavra é a mesma. Ele quer enfatizar o que ele já havia dito. Nós devemos nos apegar ao que nos foi pregado desde o princípio. Não tem novidade, não tem mudança, é a mesma palavra pregada por Pedro, pregada por João, são as mesmas epístolas, tudo como foi dito no princípio, só que em nós, quando nós abrimos o nosso coração, esta velha palavra, ela se faz nova a cada dia. Não é a palavra que tem que se renovar em si, é o crente que tem que estar novo, avivado, apaixonado. Eu olho todas as manhãs, é o mesmo André, 20 anos junto, ele tem algumas rugas agora, mas cada dia para mim ele está lindo, não é ele, sou eu. Oh, glória! Não é a palavra, é o crente. Não é a igreja, é você. Não é o culto, é você. Não é o cantor, é você. Não é o pregador, é você. Oh, glória! Se você precisa de poder, o pregador também está querendo poder. Você está sedento por renovo, o pregador também está doido por renovo. Você está querendo algo da parte de Deus, o cantor também está na prova, também precisa de uma resposta, também precisa de uma sacudida. Não é a palavra, não é a igreja, é você. Oh, glória, aleluia. Apóstolo Paulo escreve dizendo: eu não trago nada novo, eu trago os fundamentos, o que foi dito pelos antigos, é a mesma palavra, eu vou repetir
repetir. E outra coisa, não adianta crer pela metade. Se você crer pela metade, a palavra se tornará vã em vós. Qual é o mal da igreja de Corinto? É que eles começaram bem, só que as fascinações, as heresias, a filosofia estava na moda, estava em alta, os jargões, os dizeres, as publicações, as grandes faixas, os modismos, as luzes apagando e acendendo, o fumacê no meio da igreja. Isso fascinou, e agora eles, olhando para isso, se esqueceram do fundamento. Esta igreja continua sentada no banco da igreja, mas se esqueceu do fundamento. A igreja de Éfeso é convidada a voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. Oh glória! Tem gente buscando o novo, mas se deixar o Espírito falar o coração, o Espírito vai dizer que você precisa é do velho, você precisa é do antigo, você precisa é lembrar como você chegou aqui quebrado e lembrar que você não era nada, mas a graça dele não foi em vão na sua vida. Aí você vai parar de bater a porta do quarto com força, aí você vai parar de olhar para as coisas com desdenho, e aí você vai parar de passar no carro com buraco, porque você vai lembrar como que você chegou quebrado, e aí você vai parar de julgar a palavra, julgar o cantor, julgar o pastor, julgar o irmão, julgar a irmã, julgar o adolescente. É muita conversa, não vou na terça porque é muita falação, não vou na quarta porque é muito hino, não vou na segunda porque é muita oração, o Espírito está dizendo: tu não está precisando de nada novo, é por isso que eu não vou te dar nada. O que tu precisa eu já te dei, o que tu precisa eu já te entreguei. É palavra, é palavra, é palavra. Crente vive da palavra, se alimenta da palavra, conhece Deus pela palavra, enxerga o céu antes do arrebatamento pelo poder da palavra. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Lemarabai namaya su erebarai elebarase. Oh aleluia. Durante a pandemia o avivamento entrou dentro da minha casa. Oh glória. Durante a pandemia era Bíblia, era oração, era André profetizando, era eu dizendo: Deus falou comigo aqui. Oh glória. O que foi isso? É deixar a fascinação do mundo entrar para dentro do quarto, fechar a porta, se ligar com Deus, deixar a vaidade, deixar de se amostrar. Eu vou falar numa linguagem simples: deixar a mostração, a bajulação, o beijo, o abraço falso. Oh meu Deus do céu, entrar para dentro do quarto e lembrar quem morreu na cruz por mim, quem verteu sangue na cruz por mim, quem subiu o Gólgota por mim, quem foi pendurado no madeiro por mim. Paulo está dizendo: eu não trago nada novo, eu não estou trazendo nada novo, eu estou trazendo a mesma coisa que os apóstolos trouxeram. Oh aleluia, glórias a Deus. Apóstolo Paulo ou Saulo, a gente tem esse pensamento de que Paulo é o novo Paulo, que o Saulo é o primeiro Saulo antes da conversão e o Paulo é o Paulo depois da conversão. Não, irmãos, eu sei que aqui vocês sabem disso, porque esta é uma igreja de palavra. É simplesmente a origem dos nomes, né? É simplesmente Saulo no grego, é o mesmo Saulo. Enfim, não é tanto essa coisa toda de mudança de nome. Isso não tem tanto peso. O importante é o que Deus faz aqui dentro. Oh, glória a Jesus, aleluia. O Saulo, ele escreve à igreja de Corinto, confirmando a fé, corrigindo algumas deficiências daquela igreja. Apesar das muitas ocupações do apóstolo Paulo,
apesar de cuidar das igrejas que ele havia fundado, apesar das viagens missionárias, estamos num culto de missão também, apesar das viagens missionárias do apóstolo Paulo, apesar dos sofrimentos, das prisões, dos açoites, do perigo entre irmãos, apesar dos naufrágios, apesar de passar dias e dias boiando no mar, sobre uma madeira, imagino eu, apesar disso tudo, como foi necessário ele passar. Por que é necessário o apóstolo Paulo passar por isso? Porque Jesus se manifestando a Ananias disse: vai na rua chamada direita, na casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo ou Paulo, ele já te viu em visão. Aí o Ananias diz assim: mas Senhor, há muito eu tenho ouvido dizer que este homem tem machucado, perseguido, maltratado a igreja do Senhor e vem de Jerusalém para cá, trazendo carta com autorização para levar preso e até matar os que não neguem o seu nome, os que amam o teu nome, os que adoram o teu nome. A palavra de Jesus para Ananias foi: vai, porque eu vou mostrar a ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Ananias está machucado porque é pastor de igreja, já estava orando há dias porque ouviu dizer que Saulo, o menino do Sinédrio, o menino muito cheio de pompa, está vindo com carta, e o menino quer fazer nome, quer mostrar serviço, vai matar grávida, vai arrancar a cabeça de crente, vai enforcar, vai arrastar até Jerusalém, vai levar preso porque quer fazer nome. Ananias já estava orando. Oh meu Deus, ele está orando para que Deus trate com o perseguidor. O perseguidor é zeloso, no seu zelo ele está enganado, ele pensa que está fazendo o certo, mas está fazendo o errado. Ele pensa que é certo perseguir como alguém pensa, ele pensa que é certo maltratar como alguém está pensando. Alguém por causa da lei maltrata, alguém por causa da lei persegue, alguém por causa da lei fala mal, mas não se preocupe com quem faz isso achando que está certo. Com ele nós não iremos falar, porque não podemos persuadir alguém que tem a mente cauterizada. Com esse tipo de pessoa é a luz que vem do alto. Com este tipo de pessoa é o ressurreto glorioso, majestoso, grande no caminho de Damasco. Com esse tipo de pessoa não é a Zibavete nem pastora Raquel. Com esse tipo de pessoa é o homem da mão furada, é aquele que carregou madeiro, é o filho do carpinteiro, é ele que dá jeito. Ananias estava orando. Quando Jesus se manifesta a Ananias, Jesus diz: eu vou fazer ele entender o quanto importa padecer pelo meu nome. Jesus está dizendo a Ananias: Ananias, tu quer vingança, mas a vingança não vem da tua mão. Ananias, tu quer que eu mate, mas eu não vou matar porque tu está me pedindo para matar. Eu é que vou ensinar ele o que importa padecer pelo meu nome. Eu não vou matar, não vou esfregar a cara dele no chão, nem vou humilhar, mas eu vou ensinar ele a amar. Eu vou ensinar ele a amar, e no amor ele vai sofrer, e sofrendo ele vai padecer pelo meu nome. Oh meu Deus, aleluia, oh glória a Jesus. Então é por isso que Paulo passa por açoite, prisão, perseguição, porque importava a ele, porque era necessário a ele aprender a padecer pelo nome de Cristo. Paulo aqui se dispõe de tempo e por 4 vezes escreve: a igreja
A igreja localizada no território lascivo, no território promíscuo, a igreja na cidade de Corinto. Por 4 vezes, o apóstolo Paulo tira do seu precioso tempo, tira do seu tão precioso tempo para escrever a igreja localizada na Grécia, na região da Acaia, a igreja em Corintos, uma igreja que senta à mesa e não divide pão, um povo que só pensa na própria fome, um povo que não se importa com a necessidade alheia. Veja bem, não há igreja escrita, não há carta escrita a tão preciosa a igreja de Damasco, não há carta escrita a igreja em Lida, não há carta escrita a igreja em Saron. A igreja de Lida e de Saron é uma igreja formada em um único milagre, a cura de Enéas. A cura de Enéas é o bastante para o evangelho entrar naquela cidade e ali se formar uma igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele não depreende de seu precioso tempo para escrever a essas aprovadas igrejas, mas por 4 vezes, a primeira carta é perdida. Você está vendo o grau de zelo que essas pessoas tinham com o evangelho, mas Paulo escreve novamente. A segunda carta é o 1 Coríntios que temos aqui. A terceira carta está dentro da segunda carta, e a quarta carta é a segunda carta que está no cânon sagrado. Por 4 vezes, você prestou atenção nisso? Paulo escreve de novo, escreve novamente, e escreve mais uma vez. E alguém está olhando e está dizendo: eles perderam a carta. E Paulo escreve de novo, escreve novamente e escreve mais uma vez. E alguém está dizendo: tem um fornicário lá. E Paulo escreve de novo, escreve novamente e escreve mais uma vez. E alguém está dizendo: eles não dividem o pão, eles desrespeitam a mesa do Senhor, eles não honram a festa do ágape, a festa do amor deles não há amor. Paulo escreve de novo e escreve mais uma vez. Paulo não desiste. Eles são terríveis, eles são partidaristas, eles têm grupo, eles têm facção, eles são profanos, eles são pecadores. Tem moço lá dormindo com a mulher do pai, e o Paulo está dizendo: eu vou escrever de novo, eu vou escrever novamente, eu vou escrever mais uma vez. Tem moça cantando e indo para motel, e Paulo está dizendo: eu vou escrever de novo, eu vou escrever novamente. Tem irmã fazendo fofoca, e Paulo está dizendo: eu vou escrever de novo, eu vou escrever, eu vou escrever novamente, eu vou escrever mais uma vez. Oh, aleluia! Paulo não desiste, Paulo não sossega, Paulo acredita. Ele sobe o púlpito para tratar do mesmo assunto. Ele pega o microfone e está cansado, mas prega de novo. E se for preciso, ele visita de novo. E se for preciso, pega o barco, o navio de novo. E se for preciso, põe a vida em risco de novo. E se for preciso, sobe o morro, entra no beco, passa pelos meninos, para chegar na casa daquela irmã novamente. E se for preciso, ele pede perdão de novo. E se for preciso, ele abraça de novo. E se for preciso licença, ele põe a mão na cabeça de novo. E se for e se for preciso, ele expulsa o demônio de novo. E se cair, a gente ora de novo. E se de novo se prostituir, a gente ora de novo. E se separar novamente, a gente ora de novo. E se der trabalho, a gente ora novamente. E se voltar a roubar, eu oro de novo, eu prego de novo, eu abraço de novo. Eu vou fazer, sabe por quê? Porque alguém está achando que já fez muito.
Você não fez nada, quem fez tudo foi Jesus. Você não morreu por esse irmão está dando trabalho a você. Você não morreu por ele. Você não derramou uma ml de sangue por ele. Ele pode não valer nada para você, mas para o céu ele vale muita coisa. Para o céu ele vale muita coisa. O diabo tem dado muito para conseguir uma única alma, e tem gente que está enxotando. Deus está dizendo: faça de novo, faça nova, alabaraço, faça novamente. Você não sabe quanto custou essa vida. Você não... você deve ter esquecido dos escravos. Quando você fala desse irmão, você deve ter esquecido dos escravos. Quando você enxota esse irmão, você deve ter esquecido da coroa de espinho. Não, só pode ser um problema de memória. Porque para jogar no lixo uma alma pelo qual Jesus morreu, só pode ter esquecido do trabalho vicário de Cristo. Só pode só pode ter esquecido do subir do Gólgota, para você jogar aquele filho no lixo, nas drogas. Você não esqueceu da barriga. Aí você diz: eu não criei filho para ser isso, e eu jogo no lixo. Você se não esquece, você não esquece da barriga, dos 9 meses, do sofrimento, da dor, mas você está esquecendo que ele tem uma alma. Você está esquecendo que Jesus morreu pela vida dele. Não joga esse irmão no lixo, porque esse irmão não é seu. Você não é o dono dele. Então você não tem direito de lançar ele no inferno. Então você não tem direito de olhar para ele como se não fizesse nenhuma diferença ele vir ou não vir. Quando você olhar para esse irmão, lembre de cada gota de sangue. Quando você olhar para esse irmão, lembre-se do subir do Gólgota. Quando você olhar para esse irmão, lembre do Eli lama sabachthani. Quando você olhar para este irmão, lembre-se do furo do lado. Oh meu Deus, lembre-se da lança entrando, lembre-se da água com sangue, lembre-se das mãos e pés surrados e furados. Lembre-se do trabalho de Cristo. Eu não tenho direito de te enxotar. Kevin, venha, porque eu não morri por você, e quem morreu por você sabe o teu valor. Paulo escreve novamente. E a insistência é motivada pelo amor, pelo zelo, pelo compromisso que ele tem com a noiva. O compromisso de Paulo não é com a pessoa em particular. É por isso, irmãos, que não sendo eu pastor, não interessa a mim o que você anda fazendo por aí. Desculpa eu falar isso aqui. Se você tem o Espírito de Deus, você vai entender, mas quem não tem não vai conseguir discernir, e eu não vou insistir. O compromisso de Paulo não é com uma pessoa em particular. O compromisso de Paulo é com a igreja. Ele disse: eu tenho zelado por vós como um pai zela por uma filha, para levá-la pura, santa, casta ao esposo. O cuidado de Paulo com aquele povo rebelde parece até um tanto assustador. O povo partidarista, fascinado por filosofias, fornicário, é a manifestação da graça, do favor imerecido. Eu gosto de uma definição de graça que alguém falou, e eu não me lembro quem foi que falou, não lembro, mas isso não é meu. A graça é o favor que você não merece, mas recebe. A misericórdia é Deus te livrar do que você merecia,
mas ele te guarda e te priva de receber. Paulo não se assenta debaixo de uma boboreira à espera do castigo. Paulo não deixa de pregar porque já pregou. Paulo não deixa de avisar porque já avisou. Paulo não deixa de exortar porque já exortou. Paulo não deixa de admoestar porque já admoestou. Paulo não usa desculpas como esse povo merece o inferno porque desagradou a Deus. Paulo tem o exemplo de Cristo, que dá valor às coisas perdidas, que busca a que se perdeu. Mas esse Cristo, quando busca a que se perdeu, ele não vai até a que se perdeu e a chama de volta e espera que ela venha com seus próprios pés. Ao filho pródigo, ele, por seu espírito, convida e o filho pródigo volta. Mas a ovelha ele traz nos braços, porque cada um ser tem a sua particularidade. Uma palavra como essa pode entrar no coração de alguém, e esse alguém daqui a 10 anos dizer, eu estou firme, porque naquele dia eu ouvi aquela palavra. Mas uma palavra como essa, de repente, na vida de alguém, pode ter a durabilidade, não por causa da palavra, porque a palavra em si, ela tem poder, mas por causa da terra. A semente não muda, o que muda é a terra. Ali não é a parábola das sementes, porque a semente é uma só. Ali é a parábola das terras. As terras é que são diferentes. Alguém pode ser uma terra que escuta a palavra hoje e amanhã já se esquece do que ouviu. E quando alguém é assim, ele traz no braço, pega no colo. As cartas são investimento. Paulo está investindo o saber e a graça que tem na vida dos coríntios. Certa feita ele vai até dizer, o que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Ele dá aos coríntios gratuitamente. Ele acredita no arrependimento, na conversão genuína, na mudança de direção, na volta ao primeiro amor. E por que, assim, que Paulo insiste? O que impele Paulo a insistir é a obra salvífica de Cristo efetuada na vida dele. Sabe por que ele insiste? Porque ele tem um espelho em casa. Sabe por que ele insiste? Porque ele lembra como entrou. Sabe por que ele insiste? Porque ele sabe que nele a graça não foi vão e é por isso que ele está de pé. É por isso que ele evangeliza. É por isso que ele retém a palavra. É por isso que ele tem crescido, que ele tem avançado. Ele olha para ele e lembra que esteve em estado de morte e sabe que quem está morto não pode fazer nada por si mesmo. E embora os coríntios estivessem na igreja, eles estavam mortos por quê? Porque desprezaram a palavra, porque a palavra neles foi vã, porque a palavra não produziu vida. Aí ele lembra de quando Cristo entrou na senzala do pecado e os fez livre. Oh, aleluia! Ele lembra da luz divina entrando na senzala fétida e escura, na senzala sombria, com restos espalhados pelo chão. Ele comia o lixo da vida, achava que estava se deliciando, achava que estava agindo certo. Aí ele lembra da luz entrando, oh glória. Ele lembra de Jesus chegando, aleluia. Ele lembra da graça invadindo. Ele lembra como ele levantou cego para o mundo, mais claro, mais iluminado, mais sem peso nas costas. E é por isso que ele insiste. É por isso que ele insiste. Ele insiste porque ele sabe bem. E ele diz, a palavra que eu tenho recebido, que vocês receberam em mim, ela não foi vã. Não. E aí entra o versículo 8, que é o que nós lemos. Aleluia. Aí ele vai dizer, parece que ele está escrevendo, corrigindo os crentes, chamando a atenção. Mas vem o Espírito que dá nele que impele nele que faz brotar nele um reconhecimento.
talvez dizendo: Paulo, não seja tão duro. Paulo, lembra de onde tu veio. Paulo, insiste um pouco mais. Paulo, se eu não te pegasse naquele dia, se eu não te derrubasse no chão, se eu não tirasse a tua visão. Oh, irmãos, nós só temos o registro de Paulo em sua única conversão, no caminho a Damasco, próximo a Damasco, olhando para as riquezas de Damasco, perto da cidade de Damasco já, mas houve a situação em que Estevão foi martirizado. Eu particularmente acredito que o Espírito Santo falou a Paulo na morte de Estevão, através da sua consciência, ali através da sua consciência. Ninguém evangelizou, ninguém falou, ninguém botou a mão na cabeça, foi o subconsciente dele. Ele olhou e o Espírito começou a falar: oh glória, feche a sua boca, não se preocupe, eu e você não somos o Espírito Santo, a nós compete ser carta, a nós compete dar exemplo, a nós compete andar na linha, a nós compete abraçar, a nós compete dizer: essa noite tem culto, a nós compete, a você mãe compete interceder, a você esposa compete interceder, amar, respeitar, mesmo alguém não sendo digno de respeito, você entende que você é santo e este homem está santificado, e o Espírito irá fazer a obra. Eu sempre olho para a manifestação da graça no livro de Ruth. Não há pregação insistente do Evangelho. É o Antigo Testamento, mas a gente também não pode ficar cheio de burocracia com a palavra de Deus. Não há pregação, não há evangelismo, não tem marcha do varão, mas quando ela está calada, parece que ela só vem para o culto para dormir, parece que ela não está nem aí. Você é aquela pessoa que você bota a mão na cabeça e ela está bocejando, você está pregando e ela está com a perna cruzada, nem aí para o que está sendo pregado, mas quando chega uma hora ela abre a boca, e quando abre a boca diz: eu já sou crente, aonde tu fores eu irei, aonde tu posares eu posarei, o teu povo é o meu povo e o mais importante, o teu Deus é o meu Deus. Eu estou de boca calada, mas já me converti, eu estou quieta, mas eu tenho temor, eu estou quieta, mas eu estou entendendo o teu testemunho. Aleluia. Ele diz o último, ele diz assim: e por último de todos, apareceu também a mim, como um filho abortivo, ou um filho nascido fora do tempo devido. Oh meu Deus, oh Jesus, após notificar as aparições de Cristo ressurreto, porque a igreja, como eu já disse, tinha essa deficiência. Eles acreditavam até na ressurreição de Jesus, mas não acreditavam mais, estavam temerosos na fé, vacilantes na fé com respeito à ressurreição dos mortos. Então, após notificar as aparições de Cristo ressurreto, Paulo diz: olha, ele apareceu a Tiago, ele apareceu a Cefas primeiro, ele apareceu a Tiago, ele apareceu aos 12 ali só tem 11, mas Paulo está querendo, em uma hora só tem 11, depois tem 12 novamente. Paulo está querendo dizer que ele apareceu a todos os apóstolos. Ele diz, ele apareceu a 500, do qual a maioria vive até hoje. Se você tiver dúvida, bata na porta da irmã Maria, ela vai dizer para você que viu Jesus vivo. Se você tiver dúvida, é só ir ali naquela rua, aquela irmã vai dizer que viu Jesus vivo. Ele apareceu aos 500, e depois de dar essa lista dos ilustres da história da igreja, dos irmãos que desbravaram, que receberam a fé da boca do próprio Cristo, que tiveram a honra, a alegria de ver Cristo ressurreto, majestoso, glorificado, aleluia. Paulo diz, depois disso tudo, por último, ele apareceu a mim, aleluia. Por último, eu vi ele, mão furada, vestido de glória. Por último, eu vi lindo, vivo, brilhante, iluminado, glorioso.
quando todos pensavam que não havia mais tempo, quando todos pensavam que nenhum apóstolo mais seria levantado, quando todos pensavam que o tempo oportuno, que a brecha tinha se fechado, que a porta estava trancada, quando todos diziam, ninguém pode vê-lo mais, quando todos só tinham uma lembrança dele andando pelas ruas de Jerusalém, quando todos forçavam a memória para lembrar de seus traços, eu vi, ele apareceu a mim, por último, o Espírito de Deus esta tarde falou ao meu coração, enquanto eu estava de joelho dobrado, ele disse para mim, por último, Azi, todos diziam que não havia mais oportunidade, mas eu não trabalho no Cronos, eu trabalho no Kairos. Eu sei que Kairos é um termo da mitologia grega, às vezes pega até um pouco mal a gente usar, mas é isso que eu preciso usar nesta noite. Kairos é o Kairos, irmãos, é o agora, é o tempo oportuno. Ele chega e se apresenta a Paulo. Alguém olha e diz, não, é impossível que tu seja apóstolo. Por quê? Porque não dá mais tempo. Só que quem se apresentou a Paulo é o Kairos. Para Deus, para Jesus, não tem ontem, nem antes de ontem, nem hoje, nem daqui a pouco, nem amanhã. Para Deus, este é o tempo oportuno. Para Deus, o passado, o presente, o futuro está na mão dele. Eu fui o último. Alguém pensava não dá mais tempo, mas ele não trabalha com hora. O tempo não espera ninguém. A minha mãe sempre me dizia, meu pai é um assembleiano daquele, muito exigente, e eu me lembro que a hora do culto, até hoje, começa às 6, às 5, tadinha da minha mãe, ela tem que estar na porta da igreja junto com meu pai. É 40 anos de convivência, já acostumou, não adianta, já acostumou, não dá para mudar um homem depois de 60 anos, não adianta, só Jesus pode fazer. Então, eu me lembro que meu pai, eu lerdinha, sempre fui muito devagar, eu bem lerdinha, eu era mais lerdinha da família, eu era mais devagar, e aí o meu pai falava assim, Mavete, o tempo não espera por ninguém, menina, só que para Jesus, o tempo tem que abaixar a cabeça, e alabaraça, e esperar ele passar, só que para Jesus, o relógio tem que bater continência, o relógio tem que dizer, pode deixar que eu espero, pode deixar que eu tô aqui, pode deixar que eu vou ficar quieto. Oh, aleluia! Um dia eu orava, aquela oração que você tira para reclamar, e eu dizia para Deus, Senhor, meu relógio biológico, Jesus, Senhor, olha a minha idade, Jesus, o telefone que eu não uso tocou. E se tem uma coisa que eu não faço é atender telefone, nem normal, quanto mais orando. E eu levantei e atendi. Quando eu atendi, vocês todos conhecem essa serva de Deus, Vinícia do outro lado, bradando em línguas. Sou eu, o Deus do tempo. Tu disse, está chegando a hora. E eu não vou contar para vocês que vocês estão doidos para ouvir o resto da profecia. Quando o diabo disser para você que o tempo está passando, não estou falando de uma vida inerte, não estou falando de ociosidade, eu estou falando de ansiedade. Quando o diabo disser para você, garota, que o tempo está passando, quando o diabo dizer para você, rapaz, mete a cara na lata do lixo porque o tempo está passando, tu vai dizer, não, para o meu Deus o tempo bate continência, para o meu Deus o tempo tem que parar, recuar, baixar a cabeça, botar a mão para
atrás e esperar ele passar glorioso. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Levanta a mão, desculpa eu fazer isso. Levanta a mão e diga: ainda dá tempo. Diga para o inferno ouvir, diga para o cão escutar. Ainda dá tempo. Parece não haver tempo para quem está nas últimas. Parece não haver tempo para um pai que chora, dizendo: se aquele menino fosse criança de novo. Se eu pudesse brincar de carrinho com ele novamente. Se eu pudesse, se ele tivesse pelo menos 10 anos agora, e eu pudesse dar um puxão de orelha e colocar ele de castigo. Se eu tivesse tempo de novo. Deus é o Deus do tempo. O Deus que tu serve é o Senhor do tempo. Oh, aleluia. Lembra de Marta? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus dá ordem, o irmão sai de dentro do túmulo. O irmão sai de dentro do túmulo. Por quê? Porque Jesus, aleluia, ele trabalha na nossa necessidade. A nossa necessidade está dentro do agora. É agora que tu precisa que o câncer desapareça? Se eu não tivesse tomado tanta Coca-Cola. É agora que tu precisa da cura do que a Coca-Cola trouxe para a tua vida? Então é agora que ele vai agir. Se naquele dia eu não tivesse comprado aquele carro, então eu não estaria nesse ano de 2020 tão endividado. É agora que tu precisa da providência, ele vai agir agora. Se naquele dia eu não tivesse sentado do lado daquela pessoa e não tivesse começado com essa amizade maldita que só me leva para o que não presta. Tu precisa de... Jesus está agindo no teu agora, no teu agora. Ele vai no teu passado. Ele vai não, tá tudo aqui, perdão, é vício de linguagem. Tá tudo aqui na mão dele. O passado está dizendo: eu amarrei. O passado está dizendo: eu prendi. O passado está dizendo: eu acorrentei. O passado está dizendo: ela entrou dentro dessa macumba e desde então eu amarro a vida dela. E Jesus está dizendo: sai, demônio, porque eu tenho poder para agir agora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu sou o último. Eu sou o último de todos. Por último de todos, ele foi visto por mim como alguém, como um filho abortivo. Um filho abortivo. Paulo usa esse termo. É um termo muito pesado. É muito pesado. Principalmente para nós falarmos no púlpito, mas me dê licença para eu falar sobre isso em nome de Jesus. Paulo diz um filho abortivo, porque era assim que as pessoas olhavam para ele, como um filho abortivo. O que é um filho abortivo? É um feto sem vida, é um corpo sem fôlego. As pessoas não viam beleza no ministério de Paulo. As pessoas ditavam normas, regras, e Paulo não se enquadrava naquelas normas, naquelas regras, nessas exigências fúteis que o mundo quer impor a nós. Paulo não se enquadrava. Então eles olhavam para Paulo e diziam: você é um genérico de apóstolo, você é filho abortivo. Sabe o que é filho abortivo? Filho abortivo não nasce. Filho abortivo é arrancado. Filho abortivo é arrancado da madre. Filho abortivo não nasce com contração. Teve contração para nascer? Não teve contração. Dilatou? Não dilatou. Como que nasceu? Rasgou. Como que nasceu? Foram usados instrumentos, e esses instrumentos machucam o corpo da criança inocente, mesmo morta. Esses instrumentos dilaceram o corpo do inocente. Muitas das vezes, Paulo está dizendo: eu encontrei com ele como um filho abortivo, como muitos dizem, machucado, ferido. Minha mãe tentou me matar. Quem era a tua mãe? Minha mãe era o mundo. Em que madre tu estavas? Eu estava na madre do mundo. Só que teve uma coisa: aquele que encontrou comigo no caminho de Damasco me arrancou como filho abortivo e não usou instrumento. Ele usou a graça. Ele não usou instrumento. Ele usou a graça. Ele pegou a mão da graça. Ele pegou a pinça
A expectativa humana é que eu tivesse moído, aleijado, quebrado. Você talvez seja filho abortivo, você não se enquadra nas normas, tua família não é tão bonita, o teu histórico é negativo, você tenta disfarçar a história, só que tem uma coisa: a graça te dá livramento, a graça, a misericórdia te dá livramento, e a graça te dá o que tu não merece. Eu era como filho abortivo, era para eu dar, ou nascido fora de tempo. Criança nascida fora de tempo tem que ficar em incubadora, não é assim? É. Por quê? Porque não pode respirar o mesmo ar que todos respiram, porque não tem anticorpos, porque não está preparada. Meu irmão, quando nasceu, ele não tinha as unhas. Não tinha as unhas. E isso nunca saiu da minha memória. Eu era uma criança, mas eu me lembro de eu olhando para as unhas dele, para o dedinho dele. Ele, em alguns dedos, ele não tinha unha. Ele não nasceu antes do tempo, mas, enfim, criança, nasceu muito, muito frágil. A criança, quando nasce fora do tempo, quando nasce antes do tempo, tem que ir para a incubadora. Atos capítulo 9, Paulo acabou de aceitar Jesus, Paulo acabou de se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, e já estava tendo visão, e já estava tendo revelação, e já estava orando e jejuando 3 dias. Paulo acabou de ter revelação, acabou de se encontrar com Jesus, e não foi para a incubadora, foi direto para a obra. Não foi para a incubadora. Jesus foi a Ananias e falou: o menino está lá, o menino não está na incubadora, não, o menino só está esperando a hora de eu liberar. O menino já ora, o menino já canta, o menino já prega, o menino já fala em mistério, o menino já tem visão, o menino já te viu, Ananias, corre lá. O menino acabou de aceitar Jesus, acabou de se encontrar com Jesus no caminho que levava para Damasco, e já está sendo curado da vista. Paulo prega, os helenistas ficam boquiabertos. Paulo prega, a igreja fica assustada. O que é isso? É a graça. A graça está dizendo para Paulo: você não vai para a incubadora. A graça está dizendo para alguém aqui: você não vai para a incubadora. Oh, aleluia. Estão olhando para você e estão achando que você vai ficar parada, que depois desse 2020 você está merecendo uma incubadora. Ele está dizendo: você não vai para a incubadora, seu negócio vai despontar, tua loja não vai para a incubadora. Estão olhando para você e estão doidos para acabar com o teu ministério, estão doidos para entrar na tua vaga. A gente fala mesmo. Jesus está olhando e está dizendo: você não vai para a incubadora não, minha filha. Eu já botei uma luz grande sobre você, eu já manifestei a minha graça sobre você. Essa tua espera só demora 3 dias. Logo, logo tu vai para a Arábia, logo, logo tu vai para Macedônia, logo, logo tu vai para Jerusalém, logo, logo tu está por aí pregando, e logo pregava, e logo andava com os discípulos. Filho nascido fora de tempo, filho abortivo, sou menor dos apóstolos, não sou adequado para ser chamado de apóstolo. Paulo está reconhecendo no versículo 9. Paulo está reconhecendo. Paulo está dizendo: realmente, eu entendo por que vocês estão chateados com o fato de eu estar pregando por aí. É porque eu não sou adequado. Comigo foi tudo diferente. Eu não estava dentro das regrinhas, das norminhas para ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Deus. Porque eu matei. Nós romantizamos Paulo. A gente romantiza tudo. A gente romantiza a igreja primitiva. A igreja primitiva. A igreja primitiva dividia bens, porque se não dividisse, o Império Romano pegava para si. Então, entre entregar para o Império Romano, que tomava os bens e matava o crente, eles dividiam antes que a morte, o martírio batesse na porta. E a gente fica romantizando. Era a situação. A gente romantiza, mas a igreja primitiva tinha viúva já faladeira. Tinha gente reclamando da distribuição dos bens, da distribuição da ajuda. A gente romantiza Paulo.
Paulo perseguiu a igreja. Irmãos, Paulo diz que os forçava, sob tortura, a negar o nome de Cristo. Então, esse Paulo não é bonzinho. Esse Paulo não é só um cara muito ético que prende e que diz, você tem que fazer o que é certo e tem que entrega para alguém. Não, o texto está escrito que ele torturava até que essas pessoas negassem o nome de Cristo. Aí vem o versículo 10. Aí ele diz por que ele está ali. Aí ele diz por que ele prega. Aí ele diz por que ele é apóstolo. Aí ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Porque a sua graça concedida a mim não foi em vão. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé que eu quero orar por você. Oh, glória a Deus. Não são os nossos méritos, irmãos. Não é o que nós temos, não é o que nós somos. É a graça. É a misericórdia infinita. É o amor bondoso de Deus. É por isso que o diabo não tem o direito de levantar acusação contra você. Porque a graça de Deus te justifica. É por isso que vai dar tempo para a salvação do ente querido. É por isso que a cura da parte de Deus vai entrar na tua casa. Não só a cura do corpo, não só a cura de um mal do corpo físico, mas a cura do teu ser, a cura como família, a cura como pai, a cura como mãe, a cura como irmão. É por isso que a cura vai entrar, porque aqui há um coração quebrantado. Uma vez eu vi um demônio se manifestando, e aquele rapaz muito possuído, e o inimigo gritava que queria matá-lo. Em um dado momento o diabo gritou na boca, o espírito imundo gritou na boca daquele menino dizendo que não matava, porque ele chorava e clamava por misericórdia. Oh, a Zita está parecendo tão fácil que você está pregando. Não, tem sofrimento, é que falta mais tempo para a gente falar. Mas aonde há um coração quebrantado, como foi o coração de Paulo, ele caiu, e quando caiu já abriu a boca, não foi blasfemando, não foi reclamando, mas foi dizendo: Senhor, quem és tu, Senhor? Declarando com os seus lábios. Quando a voz o instruiu, ele já se levantou. Quando foi levantado, ele já foi para onde o Senhor o havia mandado. Quando chegou lá, já orava e jejuava. A graça de Deus nele não foi vã. Você não é rebelde. Eu vi na maneira como você ouviu esta palavra que o teu coração está aberto para o agir do Espírito. E porque eu vejo a maneira como você está recebendo a palavra, eu posso pela fé afirmar: a graça vai se manifestar com a cura. A graça vai se manifestar com a libertação. A graça de Deus vai se manifestar com o renovo. Feche os seus olhos, nós vamos orar.